vamos colocar o dedo na ferida, mas não é o dedo meu, não. É o dedo do proctologista, aquele que... Saúde pública. Tá bom? Saúde pública. Quantas e quantas vezes nós dissemos de forma separada, é um hospital aqui que está berrando, o outro hospital ali que está berrando, mas do ponto de vista dos gestores, dos proprietários, daqueles presidentes, de quem está lá na ponta. Agora azedou, mas azedou de vez, porque o Conselho Regional de Medicina ameaça parar o atendimento. Não é por falta de doente, não. É porque não vai ter médico. E isso em 26 importantes hospitais do estado, porque o governo não está repassando a verba que cabe a eles, né? Os governos, federal, estadual e municipal. Entre as instituições ameaçadas estão, por exemplo, o Sofia Feldman, o Hospital da Baleia, o João 23, a Santa Casa de Misericórdia, os que são referências no estado. Autoridades da saúde se reuniram para discutir a situação precária dos hospitais. A reportagem é do competente Rangel Faula, eu coloco agora na sua tela. Diretores de hospitais, profissionais da saúde e representantes do Conselho Regional de Medicina se reuniram para alertar a sociedade sobre o risco de fechamento de unidades importantes para o estado. Segundo o CRM, algumas instituições podem sofrer uma intervenção ética. Ela trata da interdição ou da suspensão da atividade profissional médica naquela unidade. Quando nós verificamos que existe um risco muito grande, tanto para a atividade profissional quanto para a garantia da assistência com qualidade à população. Ele disse ainda que o processo está na fase de fiscalizações e notificações e que alguns retornos não têm sido convincentes e adianta que o atendimento em alguns hospitais pode ser paralisado. São feitas várias fiscalizações. Fiscalização, relatório, solicitação de medidas, nova fiscalização. Não resolvendo o problema, é feito um indicativo de interdição com novo prazo para correção. Não havendo a correção, é aprovado pelo Conselho uma suspensão da atividade profissional. A maioria dos hospitais estão nessa, vamos dizer assim, nessa fase da segunda fiscalização, para avaliar a resposta às correções solicitadas. Ao todo, são 26 hospitais no estado nessa zona de risco de intervenção do Conselho Regional de Medicina. 4 são aqui de Belo Horizonte: a Santa Casa, a Maternidade Sofia Feldman, o Hospital da Baleia e o João 23. Entre as principais reclamações estão a falta de remédios, equipes incompletas e atraso nos pagamentos. De acordo com os gestores, a maior parte dos problemas é provocada pela falta de repasse de verba por parte do governo. O diretor financeiro da Maternidade Sofia Feldman disse que a situação está insustentável. A gente já vem há mais de 10 anos com a tabela do SUS que está desatualizada, né, que não tem nenhum reajuste, e os incentivos que foram criados também não são reajustados. E com isso, as despesas com folha de pagamento, insumos, elas vêm aumentando ano a ano. O diretor de assistência da Santa Casa citou uma dívida muito alta do Estado para com o hospital. É uma composição de subfinanciamento, uma composição de não pagamento de dívida. Só o Estado de Minas Gerais nos deve hoje alguma coisa em torno de 20 milhões de reais e nem senta para discutir. A representante do Estado disse que os custos são divididos entre os 3 governos, mas ao mesmo tempo explicou que a parte do governo estadual é em forma de incentivo. Ela reconheceu atrasos em alguns repasses, não deu previsão para regularizar, mas disse também que há um excesso por parte dos hospitais. O governo estadual está envidando todos os esforços para que o cidadão não seja prejudicado e que esses hospitais não sejam prejudicados também, não sejam fechados. Mas também essas instituições precisam se organizar e não contar com os recursos do Estado, que são, na verdade, um incentivo, como sendo o único recurso daquele lugar. Os hospitais precisam ser autossustentáveis, ou seja, eles têm que ter produção. O que garante a sustentabilidade de um hospital não é o incentivo, é a produção que ele realiza. Como é que é? O hospital... Então não vão vender o que lá, senhora? O conceito de produção para mim e para a economia não é para mim. O conceito de produção para mim é exatamente o oposto de tratar das pessoas. Para ser... Rafael Martins, comigo de novo, por favor. Rafael, me refresca a memória, Rafael. Você está comigo, Rafael? O Rafael me refrescar a memória. Refresca a memória para mim, Rafa.
para que um hospital seja identificado como do SUS, ou que ele tenha como a entidade de filantropia, a definição de filantropia, ele tem que ter quantos por cento, você lembra? 70% SUS. A partir de 60%, 70% atendimento SUS. Aí, Rafael, eu não vou ironizar isso agora, não, vou ironizar no final. Agora eu vou falar sério. O que é uma produção de um hospital? Sinceramente, não deu para entender o argumento da representante do governo, Stanley. Porque como é que você constrói um hospital sustentável, que ele vai autopagar, né, as contas? É impossível, porque quem entra ali não põe dinheiro. E que ele seja do SUS. E que ele seja do SUS. Como é que você constrói um hospital assim? Considerando que uma consulta do SUS é 14 conto, 15 conto que o médico recebe. Justamente. Agora é muito grave a denúncia que é feita pelo diretor da Santa Casa. Eu tive a oportunidade de fazer uma reportagem lá recentemente, Stanley. Sim. A Santa Casa, ela tem hoje 400 leitos fechados. 400. Sabe o que significa 400 leitos fechados, Stanley? É o Hospital do Barreiro inteiro funcionando. Só a Santa Casa está com 400 fechados. A Santa Casa hoje ela tem 400 leitos fechados, que equivale ao Hospital do Barreiro inteiro funcionando, Stanley. E aí o Estado não senta nem para conversar, como disse ali o diretor da Santa Casa. É um absurdo isso. Ô, Rafael, mas então, deixa eu tentar ver se eu entendi, que eu sou um caboclo joiado. Eu queria entender o seguinte, o que é um hospital produtivo? É difícil de entender, né? Se por acaso faltar uma perna quebrada, o cara vai lá dar uma cacetada, quebra e produziu. Tem plano de saúde, né, Stanley? Saúde custa caro, né? Agora, gasta-se muito dinheiro no Brasil, Stanley, gasta-se mal, né? Colocaram R$1 bilhão no Mineirão. Quem precisa de estádio? Na época, virou motivo de chacota, inclusive. Sim. Gasta-se R$1 bilhão de recurso público na construção de um estádio. Depois você não tem 20 milhões para Santa Casa, você não tem 40 milhões para o Hospital da Baleia, você não tem mais tantos milhões para uma outra unidade. O Sofia Feldman precisava de 5 milhões. 5 milhões. Gastaram 1 bi no Mineirão. É isso aí, ó. Fora a corrupção, né? O dinheiro de corrupção, de obras superfaturadas. Ô, Rafa, seria inoportuno da minha parte dizer que quando a gente não tem nada para falar, é melhor não falar nada? Mas nesse caso aí, viu, Stanley, é oportuno, mas nesse caso aí nós temos que falar, né? Muita coisa errada. Eu digo por parte do governo. Por parte do governo. Eu acho que ele tá tão enrolado, Stanley. Ele tá tão complicado. Os governos. Eles estão tão enrolados que eles não sabem nem por onde começar. Por isso que ficam falando aí, viajando, né? Na então, maionese, a verdade é essa. Irmão, o hospital tem que ser sustentável. Queria propor aqui aos estilistas de Belo Horizonte que criassem aí shorts, bermudas, camisetas, gravatas, bonés, squeezes, skate, bola de futebol para poder vender na porta dos hospitais. Ou melhor, Rafa, vamos pedir ao proprietário do melhor restaurante de BH que monte uma barraquinha lá na porta. Mais o quê? Sustentabilidade. Que ele possa filtrar o xixi. Para poder fazer a captação, né, de água de chuva, né, para poder usar a água lá dentro, não ter que pagar a conta da água. Talvez a iluminação solar, né? Vamos cobrar de quem vai doar sangue. Boa. 20 mil reais pra você doar sangue, Rafa. Você vai? E tem outra, acabou aquele biscoitinho de 3 que dá no final da doação de sangue. Acabou a fruta que te entrega. Acabou, porque tem que ser sustentável. Ou monta um pomar em vez de um jardim. Não é não? É duro, hein? Doutora, desculpa. Hein, Rafa? Desculpa, doutora, mas fica difícil. E tem um detalhe, Stanley, importante aqui, porque você subir parede, você construir prédio, é a conta mais barata que tem, né? Vocês subiram lá, o barreiro tá lá de pé, não funciona. Por que ao invés de subir parede, você não investe para que os 400 leitos que já existem, por exemplo, na Santa Casa, continuem funcionando? E que é uma instituição inquestionável do ponto de vista do atendimento. É difícil. Né? Vamos combinar. O Sofia Feldman é referência no que faz. O Hospital da Baleia dispensa comentários do que faz, na excelência que faz. E eles ainda recebem um cheque sem fundo moral dos poderes públicos, federal, estadual e municipal, e ainda são obrigados a conviver com a pecha que deveriam ser sustentáveis ou autossustentáveis e produtivos. Quiçá eu pudesse, Rafael Martins, chegar aqui num determinado dia e dizer que não havia ou não haveria nenhum cidadão belo-horizontino ou da capital dos mineiros ou de Minas Gerais ou do Brasil que estivesse sentado agora numa recepção de hospital por necessidade. Quem dera, né? Quem dera. Quem dera eu, perfeito. Quem dera eu, diretor, perfeito. Quem dera eu, Rafael Martins, poder dizer que o hospital quebrou
porque ele não precisou mais de receber nenhum repasse público. Ele quebrou, Rafael Martins, porque ele não tinha pessoas doentes para tratar. É possível isso? Isso seria um sonho, né, Stanley? Tão possível quanto o pedido da nossa querida entrevistada, que disse que o hospital precisa ser autossustentável e precisa ter produtividade. Essa aí pegou mal demais. Ficou ruim. E detalhe, hein? Detalhe. A porta está aberta, viu, Rafael? Para que o meu não entendimento dessa fala dela possa ser esclarecido, inclusive, como entrevista aqui para nós. Mas, do contrário, eu vou ficar como inteligível a fala dela. É bom esclarecer, porque talvez seja um modelo de gestão genial, né? Que a gente não está conseguindo entender ainda.